Olá, sétimo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de ciências e hoje a gente vai continuar falando do capítulo 11, vacinação e saúde. Por isso eu peço que você pegue o seu livro 3 de ciências do SAS e abra aqui na página 6, gente. Na última aula a gente conversou sobre o que as vacinas fazem, elas previnem doenças. Falei para vocês pegarem essa carteirinha de vacinação e verificar se vocês tomaram algumas vacinas, não é mesmo? E a gente estava olhando aqui a carteirinha de vacinação de uma pessoa que nasceu em 2010, que o livro nos traz a foto aqui na página 5. Mas como que você vai saber se você tomou todas as vacinas que tinha que tomar? Afinal, são tantas. Olha como que a minha tá cheia aqui. Gente, tem um calendário de vacinação infantil do Ministério da Saúde. Olha aqui no nosso livro, na página 6. Aqui tem do nascimento até os 4 anos, quais vacinas a gente deve tomar em cada período da nossa vida. Então, a vacina que a gente toma ao nascer, quando a gente faz 2 meses, quando a gente faz 3 meses, quando faz 4 meses, 5, 6, 9 meses, 12 meses, 15 meses e 4 anos, gente. Então, olha quantas vacinas a gente toma, quantas doenças as vacinas nos permitem, então, prevenir na nossa vida. Gente, agora você vai olhar, então, na carteirinha de vacinação dessa pessoa aí que nasceu em 2010, retomar a carteirinha aí da página 5 e a gente vai ver. Existe alguma vacina que essa pessoa deixou de tomar? E quando que ela tinha que ter sido tomada? Alguma vacina foi tomada fora do prazo estabelecido pelo Ministério, tinha que ter sido tomado em algum tempo de vida e ele tomou depois? Né? Pode acontecer. Alguma vacina que foi tomada e não estava nesse calendário? Será que ele tomou alguma vacina diferente que não estava aqui no calendário? Gente, embora a maior parte das vacinas elas sejam tomadas na infância, né? Olha quantas aí do nascimento até os 4 anos. A vacinação ela é contínua. Mesmo depois dos 4 anos, mesmo depois da fase de infância, na adolescência e na fase adulta, a gente continua sendo vacinado. É lógico que em menor quantidade, né? Então a vacinação ela deve ser sim tomada em diferentes fases da vida. Ou para reforçar uma vacina que a gente tomou antes, ou por uma nova dose, uma nova vacina que foi criada, que não tinha antes, ou porque a gente realmente precisa dessa nova dose. Veja aqui o calendário de vacinação dos 9 aos 19 anos, que é a faixa etária que vocês estão entre 9 e 19 anos. Olha só, as meninas de 9 a 14 anos, os meninos de 11 a 14 anos têm que tomar a vacina da HPV. Depois de 11 a 14 anos, da meningocócica C. E de 10 a 19 anos, a gente tem aqui uma série de vacinas: hepatite B, febre amarela, dupla adulto, tríplice viral, pneumocócica 23 valente. É por isso, então, que a minha carteirinha de vacinação tá tão cheia assim, né? Eu já passei dos 19 anos, então eu tomei várias vacinas. Além disso, eu tomei vacina de gripe, tomei algumas outras vacinas que não estão aqui previstas nesse calendário. E chega uma hora que a nossa carteirinha fica muito cheia. E daí, depois de adulto, a gente acaba também recebendo outra carteirinha. Olha só, eu também tenho outra carteirinha aqui, ó. Tá vendo? Uma outra carteirinha menorzinha. Que daí eles anotam aqui minhas vacinas, né? Vão anotando aqui. Então a gente acaba ficando com mais carteirinha do que uma na fase adulta. Então é capaz que os seus responsáveis tenham mais do que uma carteirinha também, igual eu. E a gente tem que guardar todas elas porque elas são muito importantes. Gente, agora que você viu como faz a prevenção de algumas doenças, é importante a gente saber quais são os sintomas dessas doenças, quais são os tratamentos, para a gente ter ideia do que é que eu estou me prevenindo. Ah, eu estou me prevenindo da paralisia infantil. Ah, mas eu nem sei que doença é essa. Ah, eu estou me prevenindo do sarampo. Eu nem sei que doença é essa. Será que ela é grave mesmo? Então, gente, por isso, aqui Faça Isso Agora é com você, onde você deve, então, pesquisar duas dessas doenças e anotar aqui as suas características, como o modo de transmissão, os seus sintomas, o tratamento, para a gente ver que a vacina está nos prevenindo de doenças que podem ser, sim, muito graves.
tá bom? Mas, gente, atualmente a gente tem um montão de vacina que previne de tantas doenças. E esse é o método que a gente tem mais relevante para a história da humanidade. Quantas pessoas deixaram de morrer e tiveram a sua qualidade de vida melhorada por conta das vacinas, gente? Mas a invenção das primeiras vacinas foi longa, um processo difícil que demorou milhares de anos. E a gente vai então agora entender como que foi esse processo. Para a gente entender como foi esse processo, a gente precisa entender sobre uma doença que acometia diversas pessoas e que levou ao desenvolvimento da vacina. Essa doença se chama varíola. Você já ouviu falar sobre essa doença? Não, né? Mas até que parece, varíola, vacina. Gente, há alguns séculos, a varíola foi uma das doenças que mais causou morte em seres humanos. Ela já foi usada até como arma biológica nas guerras, para vocês verem como que essa doença, ela causava mesmo morte. Algumas civilizações tinham até divindades para essa doença, de tão grave que era essa doença. E até no começo do século XX, as pessoas que tinham varíola estava condenada à morte, gente. Ou elas ficavam com tantas sequelas, cicatrizes no corpo, cegueira. A varíola, ela era principalmente identificada que as pessoas estavam doentes porque elas tinham diversas doenças na pele, no corpo inteiro, cheias de pus. E os seus sintomas iam de vômito, cansaço, dores no corpo. Era uma doença terrível mesmo, gente. E foi esse grande impacto que levou as pessoas, né, os cientistas, a quererem entender essa doença e tentarem prevenir, uma forma de tentarem prevenir. Vamos ver então como é que foi esse longo processo. Olha, a gente pode ver aqui na página 8 e 9. Vamos começar aqui na página 8. O primeiro processo chama variolização, que foi lá entre os séculos 10 e 11. Olha como que os chineses faziam, hein? Era um ritual. Eles pegavam as cascas da ferida do doente, daí eles moíam essas cascas da ferida e com o auxílio do bambu soprava nas narinas dos indivíduos saudáveis para buscar proteção. Tá bom, gente? E daí, então, essas pessoas, elas podiam se tornar imunes à doença. Mas esse método nem sempre era bem sucedido, não, gente. Às vezes, as pessoas acabavam sendo contaminadas com a varíola e acabavam morrendo de varíola. Então, você faz isso aqui tentando, né, se proteger, mas você podia pegar a varíola e morrer de varíola. Então, era um risco que corria, tá bom? Mas, se funcionasse, as pessoas nunca mais iam ter a chance de pegar a doença. Então, era um risco. Se você quisesse passar por esse processo, você podia ou morrer, ou então ficar imune a essa doença para sempre, tá bom? Essa técnica também foi utilizada por povos do Oriente Médio durante várias gerações, mas de uma outra maneira. Eles pegavam pedaços das feridas mais secas dos doentes e aplicavam em arranhões na pele das pessoas saudáveis. Então, em vez de soprar no nariz, fazia assim arranhão na pele, pegava aquelas casquinhas, né, da ferida e daí punha aqui nos arranhões que eles tinham feito, tá bom? Esse método acabou se espalhando por toda a Inglaterra, tá? Grande parte das pessoas ficou imune, mas teve muitas mortes no meio desse processo. Então, não era nada garantido, era por conta e risco da pessoa, tá bom? A vacina contra a varíola, ela foi desenvolvida por Edward Jenner, que foi um médico que viveu na área rural da Inglaterra, né? Então, se espalhou até a Inglaterra. Agora, esse Edward Jenner estava aqui, um médico, tentando estudar. O que ele fez, gente? Ele conhecia e aplicava esse método da variolização utilizando os arranhões, né, no braço da pessoa. Mas ele sabia que as mulheres ordineiras, aquelas que tiravam o leite da vaca, né, quando elas contraíram a varíola bovina, porque a vaca, ela também tinha varíola, mas era uma varíola um pouco diferente da nossa. Não era tão grave igual a dos seres humanos. E se a mulher
ordenheira, né, pegava a varíola bovina, o que acontecia? Ela não pegava a varíola humana, gente. Olha que incrível! Ela tinha pegado uma doença bem parecida, mas que não era tão grave e que não levava ela à morte. E daí ela não pegava a varíola humana. Ela ficava imune. E observando isso, o que ele fez? Ele pegou então o pus da ferida de uma jovem que estava com a varíola da vaca, a bovina, aquela que não é tão grave, né? E daí, o que ele fez? Ele colocou, então, esse pus em um menino. Olha que o menininho pegou, então, o pus da varíola da vaca que estava na moça, né, na ordenheira da vaca, e pôs no menininho. O menino ficou doente, mas ele ficou menos doente. Não ficou doente igual da varíola humana. E ele, depois, se manteve saudável. Daí ele pegou de novo o pus da varíola da vaca e pôs no menininho. E o menino não ficou doente. Ou seja, o menino estava imune. Depois ele foi lá e pegou um outro experimento. Pegou o material das feridas de uma pessoa com a doença do gado e um indivíduo saudável. E daí depois ele pegou o da varíola humana, gente, aquela que podia matar a pessoa, e pôs na pessoa. E a pessoa não pegou a varíola humana também, comprovando então que a pessoa estava imune tanto à varíola do gado quanto à varíola humana. Ou seja, era melhor contaminar a pessoa com a varíola do gado, e daí ela ia ficar imune à varíola humana. Olha só que descoberta, gente! Assim foi, então, alguns anos o processo contra a disseminação da varíola. Ele aplicava nas pessoas a ferida ou o pus, né, da varíola do gado. Se a pessoa tivesse algum sintoma, ia ser sintomas leves. Então, estava resolvido aquele problema, que se a pessoa tivesse alguns sintomas, ia ser da varíola humana e a pessoa ia morrer. E durante algum tempo foi assim que foi o processo de vacinação. Depois de um tempo, né, a vacinação contra a varíola foi disseminada e daí o processo da variolização foi proibido. Por quê? Porque aquele tinha risco de morte, né, gente? Então tinha que fazer esse da vaca, que não tinha risco de morte. E a doença foi considerada erradicada do mundo pela Organização Mundial de Saúde em 1979. Gente, não há mais casos de varíola no mundo. Por quê? Por conta da vacinação. Mas e até a gente chegar nas vacinas que nós conhecemos hoje? Porque a gente não fica se contaminando com doença parecida, mas que era de outro animal, não é? Não é assim hoje as vacinas, mas tudo começou desse jeito. A vacina de hoje é baseada no método desenvolvido por um cientista chamado Louis Pasteur. Olha a foto do Louis Pasteur aqui. Gente, Louis Pasteur, ele viveu no fim do século XVIII, no fim do século XVIII. E ele pesquisava uma doença que, na verdade, acometia geralmente as galinhas. Elas morriam desidratadas. Ele já sabia que essa era uma bactéria da cólera que atingia as aves, tá bom? E se alojava no intestino desses animais. E daí, então, o que ele fazia? Ele estava criando essas bactérias em tubos de ensaio, tubinho de vidro no laboratório, para que então ele pudesse fazer experimentos, tá bom? E por isso ele precisava sempre renovar essa cultura, né? Porque às vezes as bactérias podiam morrer, então ele precisava cuidar bem dessas bactérias. Em certa ocasião, ele esqueceu de guardar as bactérias dentro de um lugar quentinho, que chama estufa, que é onde elas gostam de crescer. A gente sabe que bactéria gosta de lugar quentinho, não é mesmo? Então ele esqueceu de guardar. E daí então, sem saber disso, ele acabou injetando essas bactérias na galinha. E o que ele viu? Que essas bactérias não ficaram doentes. Então, olha só aqui que a gente pode ver na página 9, ó. A cultura chamada envelhecida, essa que ficou fora da estufa, as galinhas não morreram e nem ficaram doentes.
ué, por que será que com essa bactéria que estava velha, a galinha não morreu nem ficou doente? Ele estranhou. Ué, mas sempre que eu ponho a bactéria na galinha, a galinha fica doente. O que será que aconteceu? Ele falou assim, vou tentar de novo com a galinha, né? Jogar as galinhas fora. Pegou uma cultura, então, da bactéria novinha e pôs na galinha. Gente, a galinha não morreu e nem ficou doente. Falou, ixi, o que aconteceu com essa galinha aqui? Que a galinha não fica doente por nada? O que aconteceu? Daí ele pegou novas galinhas saudáveis, né? E pôs essa cultura que ele tinha posto aqui. E a galinha morreu. Ele falou, ué, o problema não tá na minha bactéria, não. Alguma coisa aconteceu com essa galinha aqui. E daí, então, ele começou a pesquisar. E ele chegou, né, nesse trabalho de Jenner. E ele começou a ver, então, que essa bactéria que ele tinha posto aqui, como ela tinha ficado fora do lugar quentinho, a bactéria não estava muito feliz. Ela estava meio triste, né? Ela não estava tão saudável assim. Então, ela não conseguia causar a doença na galinha. Mas a galinha via que era um negócio estranho dentro dela e o corpo da galinha defendia a galinha daquilo. E daí a galinha, então, conseguia gerar resistência àquela doença na próxima vez que ela entrava em contato com aquela bactéria. E é assim que funcionam as vacinas hoje. Quando a gente toma uma vacina, a gente está entrando em contato com algo que nos causa doença. Mas esse algo que nos causa doença, ou ele está morto, ou ele está atenuado. Já ouviram falar disso? Porque é com o organismo morto, o organismo atenuado, porque ele não pode nos causar a doença, ele não vai nos deixar doente. Mas o nosso corpo vai falar, tem um negócio estranho aí. E daí ele vai fazer a defesa do nosso corpo. A próxima vez que a gente entrar em contato com ele, o nosso corpo já sabe como nos defender. É assim que as vacinas foram criadas. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!